Esse é mais um IS aleatório com Ítalo Souza. E vamos aí a duas notícias mais comentários. Que eu não vou deixar passar em branco aí, vou ter que dar uma comentada. A primeira notícia vem do Correio Brasiliense. Ronaldo Caiado deixará a União Brasil, deixa a União Brasil e diz buscar novos partidos para se candidatar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou nesta terça, dia 27, que comunicou ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, estar procurando por novos partidos para se candidatar nas eleições presidenciais de 2026. De acordo com o político, a situação deve ser resolvida nos próximos dias. Abre aspas para o Ronaldo Caiado. Já disse para o Rueda e para o ACM Neto, que é o vice-presidente do União Brasil, que estou procurando outro partido para me candidatar. Isso é uma realidade que não posso esperar mais. Eu vou até o fim. Minha história de vida credencia isto, disse Caiado. Segundo Caiado, a discussão sobre o tema se iniciou desde o período do Natal e do Ano Novo. Abre aspas, o entendimento é avançarmos para a campanha. Isso é algo a ser resolvido nos próximos dias. O que eu acho? Sinceramente, é bom. Por quê? Na eleição passada, a eleição do Bolsonaro em 2022, a gente tinha apenas o Bolsonaro e aquele padre Kelman, de direita. O restante, tudo de esquerda, e no debate, lógico, todos atacavam Jair Messias Bolsonaro. Atacavam mesmo. Não é modo de dizer, não. Eles atacavam de tudo e qualquer forma. Com esse tanto de candidatura de esquerda, conseguiram levar a eleição para o segundo turno. Que eu acho que nem segundo turno teve, porque eu acho que o Bolsonaro ganhou já no primeiro, mas tudo bem, isso daí é uma conversa que rende, né? Então, a direita podia fazer a mesma coisa. Da esquerda eu não vi ninguém se manifestar como pré-candidato. Apenas o Lula. Então isso daí, para um debate, vários de direita ali, o Lula ia sentir na pele o que o Bolsonaro sentiu. Porque ia todo mundo tá em cima dele. Ia querer perguntar para ele esclarecer tudo que está acontecendo no seu governo, o déficit, o Bolsonaro deixou milhões em caixa e bilhões, E o Lula transformou esses bilhões que estavam em caixa em trilhões de dívidas. Esses casos aí como o INSS, que ele precisa explicar, o irmão dele envolvido no sindicato, um dos sindicatos aí, que, dava uma surrupiada no dinheiro dos velhinhos, explicar esse caso do Banco Master, Lewandowski envolvido, Dias Toffoli ali com o seu resort, Guido Mantega, e ele também se reunindo aí com Daniel Vorcaro. Então ele, a direita poderia cair em cima nessas questões. Então eu acho que seria uma boa. Aí depois no segundo turno todo mundo se junta. Óbvio, A direita toda se junta. Por exemplo, eu não considero o MBL de direita. Para mim são de esquerda. E realmente são de esquerda. Porque eles atacam mais a direita, Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e tudo mais, do que o PT. Como que uma pessoa, como que um partido, que agora a Omissão é um partido, que se dirige direita, ataca a direita e até em palanque com a esquerda subiu. Até em palanque com a Gleice Hoffmann eles subiram. É complicado,
É complicado. Mas aí eu digo, pô, junta um Ratinho Júnior, junta um Caiado, Zema, poxa, né? Quem mais aí que pode estar se pré-candidatando aí? Cara, arruma mais uns 2 ou 3 aí, vai para 4, 5 nomes de direita. Debate vai ser legal. Que o Lula vai sentir na pele o que o Bolsonaro sentiu. E também, né, levando pro segundo turno, todo mundo se junta. Então, pra mim, tá tudo certinho, né? E a outra notícia é a seguinte. Em Santa Catarina, a LESC, né, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eles votaram no ano passado um projeto que exclui cotas raciais para as universidades. Todas as universidades públicas e particulares de Santa Catarina não a cota, né? Cotas raciais. E para mim tá certo, tá? Já tô dando minha opinião aqui. Para mim tá certo. Por quê? Cara, muito negro que tem condições por causa das cotas raciais, por ele ser negro, tendo condição, sendo inteligente, ele acaba, por causa das cotas, cara, ocupando o lugar de alguém, de algum branco, algum pardo, algo do tipo que não tenha condição, cara. Por isso que eu sou a favor de cotas sociais, que seria o seguinte: ter cotas para aqueles que comprovarem que não podem pagar por uma faculdade, que não podem, por causa de condições financeiras, ter sua graduação, né? Então, para mim as cotas sociais seriam interessantes. As cotas raciais não é nada interessante. As cotas raciais é o seguinte: é você falando pro negro que ele não tem capacidade de competir com um branco. É isso que você tá falando pro negro, ó. Tô te dando essa cota, você tá entrando em tal lugar, passando num concurso, passando num vestibular, entrando numa faculdade, por causa dessa cota aqui, ó. Se você fosse fazer uma prova, com certeza você não passaria, porque você não tem capacidade para isso. É isso que estão falando. É isso que estão falando pro negro. E não é bem assim, né? Se o negro tiver capacidade, ele passa sem cota. Igual, eu acho que foi no Pernambuco. Pernambuco já teve no Ceará, já teve em vários lugares aí. A questão de concursos. O negro ficou em posição 80 e passou. Eram 3 vagas. E o que ficou em terceiro, que estudou, meteu a cara nos livros, ficou noite e dia estudando, não passou por causa do negro, que ficou em 80 e só porque é negro passou na frente. Então, cotas raciais, não. Cotas sociais, sim. E o que eu queria dizer, depois de dizer tudo isso, é que o Gilmar Mendes do STF deu prazo de 48 horas para a ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, explicar o porquê que passou esse projeto. O porquê de acabar com as cotas raciais nas universidades públicas e particulares de Santa Catarina. Gilmar Mendes, STF, que desfavor vocês estão fazendo para Santa Catarina, e podia passar uma lei dessa no Brasil. Seria muito interessante. Parabéns, Jorginho Melo, parabéns, Alesc. Curta, comenta, compartilhe, tamo junto.